Glorificado seja o Senhor nosso Deus. Irmãos, mais uma vez, nós queremos agradecer a Deus a presença de cada um dos nossos amados irmãos. Esse livro de 2 Reis, capítulo de número 4, lemos um texto muito conhecido da palavra de Deus. Eu tenho certeza de que nós já ouvimos muitas mensagens, pregações, falando desse momento. Também, esse é um momento bem interessante, porque ele é um momento em que ele é destacado já da estrutura do império, do reino, já estava bem sedimentado. Nós não estamos falando aqui do comecinho, lá de Saul, de Davi, de Salomão. Esse é um período em que o reino já estava verdadeiramente funcionando na sua amplitude, os reinos já estavam separados, o norte do sul, boa parte das guerras ainda estavam acontecendo entre eles, e começam a se levantar os profetas de Deus. Há um novo momento dentro desse estranho momento do povo de Deus, e nós encontramos figuras, profetas, homens de Deus que são erguidos para um momento bem específico. Tanto Elias quanto Eliseu, eles tiveram palavras fortes, duras para o povo naquele momento, exatamente porque o momento requeria isso. De vez em quando ficamos um pouco espantados, quando ouvimos determinadas profecias sobre o momento em que nós estamos vivendo, mas a verdade é que o Senhor Deus, Ele nos fala através do Senhor Jesus, que é a sua palavra, ou através da sua palavra, falada de forma mansa, de forma suave no dia a dia, na nossa leitura, no equilíbrio da vida cristã. Quando nós não atendemos, de vez em quando o Senhor Deus levanta profetas, levanta situações que nós passamos para despertarmos e conseguirmos ouvir melhor aquilo que o Senhor Deus tem para falar. O povo de Deus, em muitos momentos, foi alertado por homens de Deus, mulheres de Deus, profetas, profetisas, sobre determinados assuntos que requeria que o povo de Deus despertasse para aquele momento. E também nós vamos ouvir a Bíblia Sagrada silenciar sobre profecias em muitos momentos. Normalmente era quando o povo de Deus estava caminhando bem, estava mais tranquilo, as pessoas obedeciam à voz do Senhor Deus, então a palavra de Deus já era por si só obedecida pelo povo de Deus, e louvamos a Deus por isso. Mas quando chega no capítulo de número 4, nós vamos encontrar essa mulher. Eu sei que o fato que nós sempre tratamos desse assunto, sobre a mulher ser esposa de um dos profetas, de alguém que seguia Eliseu naquele momento, era alguém que certamente ele sabia de quem se tratava, porque desde o verso 1, aquela mulher, ela chega para Eliseu e diz: tu conhecia o meu marido, tu sabia que ele era um homem de Deus, pois ele morreu e agora eu estou aqui necessitada, passando pelo momento de grande dificuldade, e os credores estão batendo na minha porta, querendo levar os meus filhos como escravos para o pagamento da dívida. Lógico que estamos falando de um outro momento. Hoje ninguém sai escravizando ninguém, graças a Deus. Em parte, de vez em quando a gente ouve situações aí que é quase escravidão, e precisamos de também tomar cuidado. Mas a verdade, irmãos, é de que nos parece, pelo cenário aqui definido, de que havia gente de boa fé. A palavra de Deus não nos dá a entender de que era um homem desvairado, não era uma pessoa inconsequente. Era alguém que foi caminhando na sua rotina e provavelmente não teve o cuidado com algumas áreas da sua vida financeira, e por conta disso caiu em grande dificuldade. Porque de vez em quando, mesmo crentes que somos, caímos em determinadas situações corriqueiras da nossa vida, de que se nós não tivermos cuidado, continuaremos crentes, continuaremos servos do Senhor Deus, porque Eliseu, em momento nenhum, contrariou o entendimento daquela mulher que ele era servo de Deus. Mas certamente também não disse de que ele não tinha feito a dívida que estava sendo cobrada. Então nós precisamos de ter o cuidado de, na nossa jornada, da nossa vida, da nossa caminhada, não adentrarmos em situações que sejam, às vezes,
não ilegais, não imorais, mas que tragam dano para a nossa vida ao ponto da família, né, da descendência, daquelas pessoas que estão ao nosso redor, se encontrarem em situações de dificuldade. Eu digo isso, irmãos, porque nós estamos vivendo um momento muito desafiador. Estamos aí há quase 2 anos de uma situação financeira muito complexa, né? Eu confesso que quando eu passo num posto de combustível, você parece que é aquelas maquininhas lá da Bolsa de Valores, né? O tempo todo mudando, todo dia tem aumento de combustível, o preço da vida está caríssima, né? Essa semana eu vi o preço de um botijão de gás, eu não sei se é o mesmo em todo canto, mas estava a R$115, não? Eu confesso que eu me assustei, até porque eu não sabia bem quanto era antes, mas me espantei com o valor. Eu fiquei imaginando como uma pessoa que ganha bem pouco mesmo, tem condição de se equilibrar para conseguir manter várias áreas da sua vida. Então, irmãos, precisamos de ter o devido cuidado, orientados pela palavra de Deus, mesmo crentes na pessoa do Senhor Jesus, pedimos a Deus ajuda, orientação de como sabermos caminhar ao longo da nossa trajetória, para não cairmos em situações como esta família estava passando. No caso específico, o homem morreu. Talvez se ele estivesse permanecido vivo, ele conseguiria quitar suas dívidas, não passar por esse momento de tamanha dificuldade, humilhação para a sua família, mas a verdade é que ele colocou-se numa situação de que gerou um problema. E isso nós podemos transformar em várias áreas da nossa vida. Se não podemos ter 10 filhos, pois que tenhamos 8, né? Se não podemos ter 8, que tenhamos 6. Nós podemos, irmãos, equilibrar como gerenciaremos a nossa vida. Se nós não podemos pagar o combustível, então não podemos ter um carro. Podemos pagar o combustível, mas chega a hora do IPVA, não podemos, então não tenha um carro. Ah, pastor, mas é tão bom o carro. Eu concordo, é tão bom o carro, né? Mas nem sempre nós podemos ter. Eu uso o exemplo do carro, irmãos, porque hoje quase todo mundo tem acesso a um. Está fácil adquirir, difícil é manter. Então nós precisamos de ter o equilíbrio de como nós devemos caminhar na nossa jornada da vida, ao ponto tal de que não tenhamos a cada dia uma dificuldade nova. Porque muitas vezes os problemas em que nós vivemos são gerados por nós mesmos. Aliás, raríssimos são os momentos na Bíblia Sagrada em que alguém está passando por um momento de grande luta e dificuldade, em de que ele ou ela mesmo não tenha gerado este problema para si. Eu sei que nós gostamos de citar Jó, mas Jó é um livro entre 66, então tenhamos cuidado para não achar que ele é a regra em vez de ser a exceção. Então precisamos de tomar cuidado da forma em que nós nos conduzimos para não gerar dificuldades para nós no dia de amanhã. E aquela mulher, ela toma uma atitude nobre. Ela, quando descobre o problema, ela corre para sanar aquele problema. E eu digo isso, irmãos, porque é muito das irmãs, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada uma das irmãs que aqui estão. Normalmente as irmãs são mais valentes do que os homens, não é que os homens não me ouçam ou fiquem tristes comigo. Aliás, ultimamente eu ando dizendo isso demais e eu estou até com medo de ter algum problema mais sério por aí. Mas é uma verdade, e nós sabemos disso. Às vezes, por causa da condição social, da pressão social, alguns homens acham de que a gente se diminui quando a gente pede socorro. E por causa disso tem muito homem que se afunda, se acaba e não sabe gritar por socorro. Aquela mulher, quando ela viu o tamanho da dificuldade, imediatamente ela correu para pedir ajuda, para pedir socorro. Então que nós tenhamos esse mesmo sentimento. Lógico, é bom ressaltar, de que nós devemos escolher o momento certo de saber pedir socorro. Porque às vezes nós pedimos demais, batemos demais, gritamos demais, e às vezes cansamos aqueles que estão nos ouvindo por perto. E a Bíblia Sagrada tem inúmeros
inúmeros momentos em que ele trata disso, né? A Bíblia diz, olha, tem cuidado do tempo que você gasta na casa do próximo, tenha cuidado do tanto que você come na frente do outro, né? A Bíblia Sagrada é um livro maravilhoso para nós aprendermos a viver em sociedade. Mas como é bom ser atendido no momento em que nós estamos precisando. Quando a gente realmente grita por socorro e tem alguém que tem condição de estender a mão e nos ajudar de lá. Então aquela mulher, por mais que tardia, ela soube enxergar o tamanho do problema. Porque quando eu digo tardia, porque na verdade o problema estava juntamente com ela. E aqui eu não quero falar, irmãos, do gênero feminino. Eu queria falar diretamente para cada um de nós que aqui estamos. Porque às vezes nós estamos também dentro da mesma situação. Aquela mulher, ela estava numa casa em que havia uma dívida tamanha, de que toda a família seria empenhorada por conta daquela dívida, ela ia perder os filhos por causa da dívida, e ela sequer sabia do tamanho do problema. Como a Bíblia fala que era mulher, mas tem muito homem na mesma situação. Homens que estão sem saber de o que está acontecendo ao seu redor, não é? Do tamanho do problema em que se encontra. E quando eu falo da casa, eu quero dizer do ambiente em que nós trabalhamos, da igreja em que nós fazemos parte, da comunidade em que nós participamos, da escola em que nós estamos, da atividade em que nós realizamos. Irmãos, nós precisamos de acordar e enxergar o que nós fazemos ao nosso redor, daquilo que depende a nossa vida, daquilo em que nós realmente temos um interesse mais forte. Quantas vezes nós só recorremos ao socorro quando o problema está quase sem solução, porque a única solução que aquele problema teve foi um milagre que Deus fez para a vida daquela mulher. Mas tem gente que de vez em quando diz assim, não, eu não vou no médico porque eu tenho medo de saber o que é que eu tenho, né? Eu digo, faça isso não, minha irmã, vá no médico, vá ouvir. É melhor saber do problema e correr para resolver, do que não saber e quando tomar conhecimento não ter mais solução. Foi o que aconteceu com essa mulher. Quando ela soube do problema, o marido estava morto, a dívida estava na porta e os filhos não tinham condição de solucionar o problema. Mas a Bíblia Sagrada diz de que ela também toma a atitude correta. Ela vai na pessoa certa tentar resolver o problema da forma correta. Que é o outro bom segredo do ensinamento da palavra de Deus. Aquela mulher não sai gritando por aí, ela não sai reclamando, ela não falou mal do marido, não é? O obreiro também, o profeta, não se queixa, tem um comportamento muito elegante, porque às vezes a pessoa vem nos pedir algum socorro e a gente, antes de socorrer a pessoa, ama dar uma lição de moral na pessoa, né? Não façamos isso, não lancemos mais peso em que já está sufocado. Deixemos para resolver isso num próximo momento, socorra a pessoa e depois ajude ela a entender o porquê que ela passou por aquela situação, porque é isso que o profeta vai fazer. Como nós já sabemos o final dessa história, a Bíblia Sagrada diz que quando ela tem um milagre alcançado, porque a palavra de Deus diz que ela se envolve com o pedido do profeta, ela atende a palavra de Deus, ela recorre aos seus vizinhos, à vizinhança, demonstrando um bom relacionamento com todos, ela obedece. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Deus faz um milagre acontecer na vida daquela mulher, e quando tudo é atendido, ela volta ao profeta, e que coisa boa, porque ela não fez por conta própria, porque também às vezes nos encontramos nisso, né? Gritamos pedindo socorro, e quando alguém nos socorre, imediatamente nos esquecemos de voltar, para ser gratos, para ouvir o próximo conselho da mesma pessoa. E às vezes nós temos esse sentimento, e fazemos muito isso para com o Senhor Deus. Às vezes não fazemos com o outro, mas fazemos com o Senhor. O Senhor Deus nos socorre e nos esquecemos de agradecer. É por isso que o salmista diz, ó minha alma, não te esquece de nenhum só dos benefícios que tem recebido. E aquela mulher, quando volta, ela ouve a seguinte mensagem do profeta, acompanhe comigo, no verso de número 7. Ela fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende
paga e vive do resto. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Então não nos iludamos. Não nos iludamos. Às vezes o Senhor Deus opera um milagre nas nossas vidas, Ele abre uma porta diferente nas nossas vidas, não é porque será uma chuva contínua. De vez em quando a gente fala de milagre, é uma alegria tão espontânea, e amém, irmãos, milagre é algo, a palavra está dizendo em si, né? Milagre é algo que é impossível e aconteceu. Eu tenho certeza que poucos de nós já viu milagres como ver alguém que era paralítico andar, um cego ver, porque é milagre, é uma coisa que não acontece o tempo todo, ela é pontual. A palavra de Deus nos ensina de que o povo de Deus, quando sai do Egito, começa o maná a descer do céu, e a Bíblia diz que o maná era algo saboroso, ele tinha gosto, ele não era sem efeito, né? A Bíblia Sagrada diz de que o Senhor Deus orienta até como deveria ser recolhido o maná, e o nosso povo que é desobediente, nosso povo que eu digo todos nós, a Bíblia diz que o povo recolheu sem acreditar, e tudo que pegaram se estragou no sexto dia, porque Deus tinha dito que não se preocupasse, que Ele ia dar em dobro depois. Mas a Bíblia diz que assim que o povo de Deus adentra a terra, passa o Jordão, e quando eles comem da novidade da terra, o maná para, imediatamente. Porque a palavra de Deus nos ensina de que Deus cuidou de forma milagrosa, enquanto não tinha como ser resolvido. Mas assim que o povo comeu da novidade, o Senhor Deus diz, agora planta o primeiro ano, do segundo ano vocês vão comer daquilo que sobejou do primeiro, e no terceiro ano já irão comer da novidade do que vocês plantaram. Então quem não plantou, passou fome, viu o maná cair, comeu maná durante 40 anos, mas depois, se não cuidou em plantar, passou necessidade, mesmo tendo tido um grande milagre de Deus e tempo suficiente para se organizar. Então, irmãos, se Deus tem operado um milagre tão glorioso como é estarmos nós vivos aqui agora, porque muita gente morreu, é porque Deus tem nos dado algo maravilhoso, vida, saúde, força, empenho, pois tenhamos ânimo e façamos do milagre que Deus nos deu um novo momento para as nossas vidas. Precisamos enxergar isso para caminharmos bem. Foi isso que o profeta disse para aquela mulher. Ele diz, olha, tem uma dívida, a primeira coisa que você vai fazer é pagar a sua dívida. Eu sei que você vem sofrendo, está desesperada, com dificuldade, mas sane o problema que mais lhe atrapalha. Porque enquanto aquele problema não passasse, enquanto aquela mulher não tivesse sossego no coração de saber que os seus filhos não seriam levados de si, todas as outras coisas seriam um desastre. E nós precisamos de quietude no coração, precisamos de entender de que o Senhor Deus opera milagre, mas nós devemos usufruir bem do milagre que o Senhor Deus tem nos dado. O Senhor Deus tem nos dado tempo, pois usemos bem o tempo. Tem nos dado recurso, pois usemos bem o recurso. Tem nos dado saúde, pois usemos bem a saúde. Aquilo que o Senhor Deus tem nos dado, pois administremos bem, porque o Senhor Deus nos dá com abundância para sabermos viver. Se está faltando é porque alguma coisa em nós falta ser consertada. Porque Ele diz, olha, o que tem aí dá para tu pagar a dívida, e dá para tu viveres, tu e teus filhos. E a palavra de Deus para de falar dessa mulher. É tão interessante a Bíblia Sagrada, porque às vezes ela liga pequenos fatos, e às vezes, se nós não passarmos, a gente pula de uma história para outra, sem ver uma grande conexão que existe entre essas duas mulheres citadas. Porque a primeira mulher, ela se encontra num momento desesperador, e a Bíblia Sagrada mostra de forma muito suave quais foram os equívocos que aquela mulher foi tendo para chegar aonde chegou. Mas a Bíblia Sagrada também fala dessa outra mulher que era muito bem sucedida, apesar de que também tinha um problema. Quem não tem? Não é? Quem não tem? Às vezes é porque a gente gosta de achar que o jardim da casa vizinha é mais verde do que a nossa, né? A gente
gosta de observar a vida do outro e consegue enxergar só o que tem de bom na vida do outro e não percebe as dificuldades que o outro tem. Eu sei, irmãos, que deve ser muito bom ter muito recurso, mas ter muito recurso e não ter saúde não funciona. Ter muito recurso e saúde e não ter Cristo também não funciona, não é? Então, nos contentemos com aquilo que o Senhor Deus tem nos dado. Nós podemos querer melhorar. Olhar para a vida do outro como um bom exemplo a ser seguido, amém. Olhar para a vida do outro achando que deveria estar naquele canto, é problema para as nossas vidas. Nos alegremos com o que o Senhor Deus tem nos dado. Nós somos pessoas únicas na presença do Senhor nosso Deus. Certamente Ele, Deus, tem nos capacitado para termos em abundância aquilo que precisamos para viver e conseguirmos produzir bem mais. Basta observarmos os exemplos que a palavra do Senhor Deus nos dá. Porque tem muito exemplo maravilhoso, tanto na primeira como na segunda mulher. Porque a Bíblia Sagrada, quando fala dessa próxima mulher, ela diz o seguinte: e sucedeu também, participando das mesmas épocas, nós estamos falando do mesmo homem de Deus, de um período idêntico, que indo Eliseu a Sunem, é o mesmo homem, havia ali uma mulher importante, o qual o reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que ele passava por ali, parava na casa dela para comer pão. Veja bem que a Bíblia Sagrada já começa demonstrando algumas facetas interessantes. A primeira, a Bíblia diz que ela era uma mulher importante, e quando diz que ela era uma mulher importante, está falando do meio social, porque aquela outra mulher também era, amém? A outra mulher era esposa de um profeta, de alguém que era importante na sociedade, no meio em que ele vivia. A diferença é de que aquela mulher, além de ser uma pessoa importante na sociedade, ela era uma pessoa generosa no meio da sociedade. Ela era alguém que observava e atendia a necessidade do outro sem pedir. Porque a Bíblia Sagrada não fala de que Eliseu foi lá bater na porta dela, né? Eliseu não estava passando necessidade de comida. Ele encontrou um canto em que era bem tratado. Irmãos, que coisa boa quando a gente é bem tratado. Eu tenho certeza que cada um de nós que aqui estamos, amamos ser bem tratados, não é? Amamos alguém que ouve e sabe que nós poderíamos estar numa situação pior, mas nos trata bem. É alguém que poderia nos bater, mas nos dá uma palavra de conselho, né? É alguém que tem razão, mas nos permite ser mais suaves. A cada dia que passa, eu vejo isso muito na palavra de Deus, como a palavra de Deus pede para que sejamos pessoas mais educadas no nosso convívio social, no nosso convívio com a igreja, com os nossos irmãos, com os nossos parentes, com as pessoas que estão ao nosso redor. Irmãos, em muitos momentos o Senhor Jesus tinha tudo para ser agressivo, tinha tudo para ser pesado, e Ele foi extremamente generoso. E o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. Não que o Senhor Jesus não fosse pesado. Tem momentos em que Ele pega o chicote, a vara e bate, derruba, espanca com muita autoridade. Tem respostas que Ele dá a Pedro, Ele olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, né? É pesado. Imagine só o papai, o pastor Osíris, dizendo isso para um de nós, né? Acho que assustaria, era capaz até de a gente mudar de igreja. Como Pedro não tinha outra igreja para ir, ele ficou quietinho lá mesmo. É porque a gente tem essa mania, né? Às vezes a gente ouve uma palavra mais forte, já tem dificuldade de entender de que foi o Senhor Deus que falou, mesmo pesado. Mas busquemos ser mais generosos uns com os outros, irmãos. Ser generoso não requer recurso. Ser generoso requer mudança de atitude. A forma em que nós falamos, a observação daquilo que temos, não é? Eu sei que isso é um exercício de que eu também me cobro para melhorar a cada dia, mas a gente tem condição de ser mais educado em muitos aspectos da nossa vida. Irmãos, isso também é ser crente, porque a palavra do Senhor Deus diz que nós devemos olhar para o próximo
como sendo menor e a pessoa maior, a suportar uns aos outros, e a suportar é como ajudar a manter de pé, é um suporte desse que nós estamos falando. Isso está contido na nossa vida cristã. Aquele que é transformado pelo Senhor Jesus é mais generoso para com os outros e para com o Senhor nosso Deus. Isso vem do novo nascimento em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que essa mulher era essa mulher generosa. E olha o próximo versículo, a Bíblia diz: mulher importante, generosa, e ela disse ao seu marido: eis que eu tenho observado que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Veja só, que aquela mulher, diferente da primeira mulher, ela sabia perfeitamente o que ela podia fazer com os recursos que tinha na casa. Mais uma vez, nos desliguemos do fato dela ser uma mulher. Mas para cada um de nós temos nesse momento condição de fazer essa avaliação, em que situação nós podemos trabalhar determinadas áreas da nossa vida, porque aquela mulher tinha um controle seguro do que ela podia fazer. E tem mais, ela não faz em desacordo com a casa dela. A Bíblia diz que ela conversa com o esposo. Diferente do primeiro esposo, que provavelmente não conversava com a sua esposa sobre as dívidas que tinha na casa. Irmãos, nós sempre estaremos participando de algum grupo. A gente não consegue ser independente. O Senhor Deus nos fez assim. A Bíblia diz que quando Deus olha para Adão e vê todos os demais seres que Ele criou, Ele diz: não é bom Adão sozinho, ele precisa de outra pessoa para compartilhar a vida. E a Bíblia Sagrada fala que imediatamente o Senhor Deus faz uma companheira, e daqui a pouco tem a companheira e os filhos, e daqui a pouco tem uma sociedade, e daqui a pouco tem todas as pessoas que hoje aqui estamos. Nós somos seres que vivem em sociedade, e às vezes nós estamos alheios àquilo que está ao nosso redor, não participamos, para nós tanto faz, em várias áreas. Eu sei que talvez esse seja um momento em que muitos de nós nos afastemos de muita coisa que a gente vê aí afora, não é? Eu sei que o assunto político é um assunto tão delicado de falar, e principalmente no seio da igreja, mas nós precisamos de saber como andam as coisas lá fora, elas interferem na nossa vida. E eu não falo para ninguém aqui atrás de partido nenhum, e nem quero falar de seu ninguém, não me interessa, não é essa a minha finalidade. Eu só digo que nós precisamos de saber quem toma conta das situações que atingem a nossa vida. Aquela mulher sabia perfeitamente. Devemos saber como está a saúde dos nossos negócios, a saúde do local em que trabalhamos, o ambiente onde estudamos, o local em que está a nossa casa, como anda a rotina daquela situação em que nós estamos, como está a saúde da nossa igreja. Tem gente que vem e vai na igreja, mas não faz ideia do que está acontecendo, não é? Precisamos de observar essas coisas. Aquela mulher, ela sabia perfeitamente como fazer. É interessante a segurança que ela tem em negociar um pedido e ser atendida. Ela sabia o que pedir e o tanto que pedir. E veja bem que nós estamos falando de um quarto muito confortável. Não era um quarto qualquer, não é? Era um quarto de tudo que tinha de melhor na época. Quem tem a minha idade sabe, não é? De que não tinha muita coisa além disso até pouco tempo aqui atrás, não é? Eu ainda me lembro da época que a gente só tinha uma televisão, que era aquelas válvulas zonas, né? E tomara que o papai e a mamãe não estejam me assistindo agora, mas eu lembro que quando ligava a televisão, demorava a aquecer, e sempre tinha um rato que morava dentro da televisão, e a mamãe gritava quando ele saía. Era um objeto tão estranho, era lá no meio da casa, não é? O quarto, ninguém sabia nem o que era isso. Mas o quarto ter uma cama, uma cadeira, uma escrivaninha, um local para ler, ela fez
um ambiente muito confortável com tudo que o profeta precisava para se sentir bem naquele local. Melhor do que isso, demonstra a capacidade que ela tinha em resolver aquilo que ela desejava de fazer. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina a atingir todos os nossos objetivos, seja eles quais forem, né? Eu sei que no nosso meio tem pessoas que são empreendedores, são pequenos comerciantes, são pessoas que têm suas empresas, tem aqui pessoas que têm atividades no comércio, pessoas que trabalham em fábricas, estudantes profissionais, né? Tem pessoas que vivem de trabalhos alternativos e tanta coisa. Irmãos, o Senhor Deus quer nos abençoar em todas as áreas da vida em que nós estamos. Mas não é tão somente orar, tão somente ler a Bíblia. Precisamos de saber atuar bem naquilo em que nós fazemos, realmente nos envolvermos naquilo em que nós fazemos, a atividade em que nós estamos. Você que é aluno, estude, se esforce para ser o melhor, não para ser somente o melhor da sala, mas o melhor de si a cada dia, em cada momento. Você que trabalha para uma outra pessoa, se esforce para que aquela pessoa para quem você trabalhe, enxergue em você um potencial de lhe ajudar mais, porque vendo isso, certamente o Senhor Deus vai abençoar. Tem uma empresa, pois faça tudo para ela se desenvolver bem, tem certamente princípios que podem ser observados para atingirmos um sucesso naquilo em que vamos fazer. Eu me recordo muito de um professor que eu tive de contabilidade, ele dizia que boa parte das empresas no estado do Ceará quebram, porque antes de ter qualquer valor em caixa, o empresário compra o carro do ano imediatamente, a primeira coisa que ele faz. Aí ele diz, no outro ano ele quebra e fecha, porque o carro não é a empresa. E eu não estou aqui dando aula de contabilidade para ninguém, né? Cada um sabe como funciona a sua rotina. Mas às vezes é porque paramos de observar a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus orienta todas as áreas da nossa vida, em tudo nós podemos aprender. Aquela mulher, ela era muito tranquila, equilibrada, segura, ela tinha tudo o que ela precisava de fazer nas suas mãos, com muita integridade. Ela não engana o marido, ela não faz escondido, ela não faz de qualquer forma, ela faz de forma pública, para que todas as pessoas pudessem saber aquilo que estava sendo realizado. Mas a palavra de Deus, nós queremos já encerrar, a Bíblia Sagrada diz algo também muito maravilhoso. E sucedeu, o verso de número 11, que um dia ele chegou ali e recolheu-se naquele quarto e se deitou. É interessante porque, assim como aquela primeira mulher lembrou de ser grata ao profeta e chegou para saber como deveria proceder, aquele profeta também se sentiu grato pela generosidade daquilo que estava recebendo. Ele ouve aquela situação, ele entra dentro daquele local e se sente bem dali estar, e entende de que ele deveria fazer alguma coisa de retorno. E isso aqui também é algo maravilhoso, quando nós entendemos da reciprocidade quando agimos bem. Às vezes temos a escolha de agirmos bem ou não, e por comodismo, às vezes, não agimos de forma tão generosa. E nos esquecemos de que nós colhemos aquilo que nós plantamos. É fácil, né, de entender. E Deus é tão misericordioso que a gente nem colhe tudo que planta. Às vezes Deus vai lá e mata uma semente ruim para nos ajudar. Mas é uma tendência natural que ao longo da jornada, a pessoa que é generosa, ela recebe a generosidade de retorno. E as pessoas que são naturalmente ríspidas, ruins, elas também retornam com aquilo que são. Tem um ditado popular que diz que, me falhou a memória, ainda bem que eu não lembrei de dizer, né? Mas é alguma coisa parecida com quem fala o que quer, ouve o que não quer. E é uma verdade. A gente acaba levando de volta a forma em que nós falamos. E eu sei que às vezes, irmãos, por causa da educação que nós tivemos, do impulso que nós temos, alguns de nós
passam do limite da educação e por causa disso não conseguem também resolver determinadas áreas da vida. E de vez em quando precisa de um grito, né? Para não perder a boiada, como se diz aí afora. E é verdade. Quem educa, quem ensina, e eu louvo a Deus porque hoje é o dia do professor, né? E aqui eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos professores. Tem professor de que ele tenta 1, 2, 3 vezes, quando não dá certo ele dá um grito no meio da sala que no instante se aquieta todo mundo. O Senhor Deus também fez isso muitas vezes com o povo. Mas aquele homem, ele quando se deita e vai dormir, ele é despertado por Deus para devolver a generosidade recebida. Irmãos, quem cuida de nós é o Senhor Deus. A palavra de Deus fala que determinado rei estava para se deitar e ele diz assim: me traz aí os livros das memórias, não é? Que eu quero ouvir. Aí ele ouve falar do homem de Deus que tinha feito um benefício para ele. Estava sendo feita uma forca para matar aquele homem. Só o Senhor Deus mesmo para virar o cenário, para devolver a generosidade que foi realizada. E aquele rei chama exatamente aquele homem, Mardoqueu, para receber a generosidade de volta. Aqui é a mesma coisa. Aquele profeta vai se deitar, mas não se esquece da gratidão que estava no seu coração. Irmãos, o Senhor Deus não se esquece de ser grato quando nós devolvemos a Ele a honra, a glória, aquilo que nós devemos fazer. O Senhor Deus, Ele devolve no momento certo aquilo que nós devemos a Ele. E a palavra de Deus fala de que o profeta chama aquela mulher, e é interessante que ele diz que sucedeu o que disse ao seu servo Geazi: chama a sunamita, e chamando ele a ela, pôs-se diante dele, porque ele tinha falado a Geazi e disse: eis que tu tens nos tratado com todo desvelo, o que se há de fazer por ti? Que diferença entre a primeira e a segunda mulher? Porque assim como ele, o profeta, não sabia o que fazer para agradar aquela mulher, ele também diz à primeira mulher de que não sabia o que fazer para resolver o problema dela. Veja só, que no verso de número 2, ele diz: Eliseu disse-lhe, o que te hei de fazer? Porque não está no profeta, nem o abençoar e nem trazer a situação do problema. Está no Senhor nosso Deus a resolução das causas. Irmãos, nós erramos quando lançamos nas pessoas a possível solução, e às vezes criamos uma expectativa, não é? Criamos a expectativa do presidente resolver, do governador resolver, dos deputados, dos senadores, do nosso pai, da mãe, do marido, da esposa, dos filhos, do pastor da igreja. Irmãos, quem resolve as nossas causas é o Senhor nosso Deus, e tão somente Deus é quem sabe a resposta daquilo que nós precisamos. E quando nós entendemos isso, nós caminhamos bem. A palavra de Deus fala que Samuel se coloca nesse momento, não é? Ele é gerado nesse momento do Senhor Deus sendo grato a uma oração recebida. Mas a Bíblia Sagrada fala que Eucana, o pai dele, quando vê a esposa Ana desesperada, ele diz: eu não te sou melhor do que 100 maridos, né? Do que 10 filhos. Ou ele era realmente um camarada muito bom, aquele marido generoso, né? Café na cama, florzinha. Eu acho que não. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele se achava, realmente, talvez fosse realmente uma excelente pessoa. Mas Ana não fala nada, mas ela chora, e naquele choro a resposta foi: não, não é não, eu prefiro o filho. Irmãos, tem coisas de que só nós e o Senhor Deus sabe do desejo do nosso coração, que nós temos dificuldade até de colocar para fora, de explicar para o outro o que nós queremos. Por mais que aquela pessoa fosse maravilhosa na vida de Ana, não solucionava o problema daquela mulher. Só quem pôde solucionar o problema daquela mulher foi o Senhor nosso Deus. Da mesma forma, o profeta Eliseu sabia que tinha
de devolver algo, mas não sabia o quê. Mas a palavra de Deus fala de que, conversando com Geazi, ele descobre que existia algo que era impossível para aquela mulher, tal como era para a primeira. O mesmo Deus que nos tira do problema em que nós estamos urgentemente precisando, é o Deus que nos abençoa com aquilo que nós almejamos, que não é tão urgente, que não é tão necessário, mas irá nos alegrar o coração. É porque às vezes nós nos esquecemos e só buscamos em Deus aquilo que nós urgentemente precisamos. Irmãos, a palavra de Deus diz que Ele é sempre maravilhoso de fazer muitas vezes mais do que aquilo que nós podemos imaginar. O Senhor nos dá aquilo em que nós queremos e precisamos, e também aquilo que nós almejamos no nosso coração. Aquela mulher não pede um filho, o Senhor Deus promete um filho para ela. E quantas vezes nós chegamos a momentos da nossa vida em que, olhando para trás, entendemos que o Senhor Deus nos deu muitas vezes mais do que aquilo que nós almejávamos, tínhamos no nosso coração, mas Ele realiza os desejos dos nossos corações. Que o Senhor Deus possa abençoar a vida de cada um dos nossos amados irmãos e irmãs, certamente orientados pela palavra do Senhor Deus, fazendo aquilo que nós sabemos que devemos e podemos fazer. O Senhor Deus pode nos ajudar a sanar todas as situações. Amém?